Bom, pessoal, o tema da nossa aula de hoje envolve uma ferramenta estatística muito interessante, útil na tomada de decisões, que é o teste de hipóteses. Nós faremos aqui uma série de exemplos onde essa técnica é empregada e, claro, os exemplos que aqui nós utilizaremos, eu disponibilizarei em PDF para que vocês acompanhem, de forma concomitante com esse vídeo, como nós iremos desenvolver o uso dessa técnica. Bom, para início, nós vamos pensar no seguinte exemplo. Imagine que uma indústria ela compra de um certo fabricante pinos cuja resistência média à ruptura tem um valor conhecido, de 60 kg de força, que é o valor normal da especificação. Imagine que em um determinado dia a indústria receba um grande lote de pinos e a equipe técnica da indústria deseja verificar se esse lote atende às especificações. Um problema como esse é um problema que é objeto de estudo do teste de hipótese. Então, para que a gente comece a trabalhar a ideia de como resolver, ou seja, identificar se o lote atende às especificações, nós vamos trabalhar com o conceito de duas hipóteses. Nós vamos chamar de H0 ou hipótese nula, uma dessas condições, e uma outra que nós vamos chamar de H1 ou hipótese alternativa. Hipótese alternativa. Sobre essas duas hipóteses, nós vamos fazer uma referência ao problema. Então, o objeto de estudo nesse exemplo aí é verificar se o lote atende ou não às especificações. Então, nós poderíamos dizer o seguinte, olha, H0, o lote não atende às especificações, o lote não atende às especificações, só abreviar aqui, e H1, o lote, H0, o lote atende às especificações e na hipótese alternativa, H1, o lote não atende às especificações, não atende. Então, o primeiro passo é elaborar quem é a nossa hipótese, quem é o nosso H0, quem é o nosso H1. A segunda observação é identificar qual é essa hipótese nula que nós vamos aqui estudar. Bom, nós temos que a informação que foi dada sobre a ruptura dos pinos envolve um valor de 60 kg/força. Então, aqui identificando na representação do exemplo, ele diz o seguinte, olha, que os pinos cuja resistência média à ruptura é especificada em 60 kg/força é a especificação que é fornecida à indústria. Então, nessa condição, nós vamos especificar que o H0, que representa a hipótese nula ou que atende especificações, identificaria que nesse contexto a média seria igual a 60. Ou seja, nessa hipótese, a gente está identificando, nós estamos supondo que o lote atende às especificações. E na hipótese alternativa, que esse lote não atenderia às especificações, ou seja, que o μ seria diferente de 60. Então, nós estamos fazendo uma conjectura de que a média na hipótese nula seja aqui o fabricante está especificando e na hipótese alternativa não. Mas para que esse processo todo seja desenvolvido, nós temos que identificar que tipo de variável aleatória e que distribuição nós estamos trabalhando. Então, dentro desse contexto, vamos considerar que x, seja x, a variável aleatória, vamos aqui abreviar, VA, de tal modo que x seja norteada pela distribuição normal, que apresenta uma média que a gente chama de μ, e claro, nós vamos especificar nessa média informações quanto ao desvio padrão e quanto ao número de elementos que nós vamos especificar nesse caso. Então vamos supor que nesse processo
a nossa variância, né, seja 25. Ou vamos trabalhar aqui com um desvio padrão, vou chamar aqui de sigma, né, valendo 5. Vamos considerar esse caso aqui para este exemplo. Ok, dentro dessa argumentação, a ideia agora é desenvolver esse teste com base no conhecimento da distribuição que foi dado. E aí, a partir daí, nós vamos trabalhar com duas definições que são fundamentais para que a gente consiga, né, aplicar e desenvolver o teste de hipótese. Primeira definição, né, que vamos chamar de definição 1, envolve basicamente o que é uma hipótese estatística. Hipótese estatística. Uma hipótese estatística nada mais é que uma afirmação ou conjectura sobre um determinado parâmetro de uma distribuição que nós estamos a estudar. Ou seja, uma afirmação sobre um parâmetro de uma distribuição é identificar se, no caso do exemplo que nós estamos identificando, se a média dos pinos cuja resistência à ruptura é de 60 é de fato verídico ou não. Quando eu digo que uma hipótese estatística é uma afirmação sobre um parâmetro de uma dada distribuição, eu tenho que identificar que distribuição é essa. Nesse contexto, nesse exemplo, nós estamos fazendo a conjectura que a distribuição é normalizada. Então, a hipótese é qualquer conjectura, qualquer afirmação que a gente faz sobre a distribuição com base nos dados que foram apresentados. A segunda definição, que é complementar à primeira, definição 2, refere-se ao teste da hipótese estatística. Teste da hipótese estatística. Vou abreviar aqui, vou chamar de HE, tá? HE, teste da hipótese estatística. Ou seja, um teste de hipótese estatística nada mais é que uma regra de decisão que nós vamos aplicar acerca do sentido de determinar por qual escolha nós iremos, né, recorrer sobre o H0 ou sobre o H1. Ou seja, esse teste da hipótese estatística é uma regra ou um procedimento que a gente adota a fim de identificar qual escolha nós faremos sobre a hipótese nula e sobre a hipótese estatística. Então, vamos considerar o seguinte, com base nessas duas definições. Chegou o lote lá na indústria, lote grande, e a equipe técnica resolveu fazer o seguinte, olha, do lote que chegou lá, vamos extrair uma amostra aí com 16 elementos, né? Digamos lá, vamos colocar aqui de forma simbólica, né, que tenhamos um lote com os pinos, lote com pinos, e aí desse lote nós vamos extrair uma amostra, né, extrair uma amostra de tamanho aí 16, correto? Dessa extração da amostra, né, nós vamos medir, nós vamos aferir a resistência média de cada pino. Então, aferir, né, a resistência média. Então, essa aferição da resistência média nada mais é que obter o quê? O x barra dessa estrutura. E aí, claro, nessas condições da nossa distribuição, que estamos supondo que ela é normal, ela ficaria escrita assim, olha, x é uma representação normal, que é o que a gente compôs, com média μ, e vamos colocar aqui desvio padrão 5, ou variância 25, e n na raiz 4, raiz de n4. Sempre lembrando que ao escrever dessa forma, nada mais estou representando a nossa distribuição normal com um parâmetro μ, vírgula, sigma, raiz de n. É isso que eu estou fazendo.
E aí vem a principal questão, né? A equipe técnica extraiu desse lote 16, aferiu desses 16 pinos a média em resistência de cada um. Então, um questionamento que seria básico para esse processo seria dizer o seguinte: olha, para quais valores de x barra que essa equipe técnica aferiu, ou seja, mediu os 16 pinos, tirou a média de cada um, devemos rejeitar, vamos colocar isso aqui de uma maneira bem enfática, devemos rejeitar H0. Essa seria uma pergunta interessante para o processo, ou seja, se a equipe técnica extraiu esses 16 pinos e analisou as médias, calculou e geriu resultados, então uma pergunta interessante seria dizer, olha, para quais valores dessa média amostral nós devemos rejeitar H0, ou seja, para quais valores a equipe técnica decide que não vai aceitar esse lote que chegou até a indústria. Essa é a ideia. Para que a gente consiga responder essa pergunta, nós teremos que lançar mão de uma terceira definição. A definição 3 envolve um conceito que nós vamos usar aqui com muita frequência, que é o de região crítica. Definição 3 é o que nós vamos chamar de região crítica, ou, abreviando aqui, como acontece em muitos casos na literatura, como RC. Ou seja, a região crítica nada mais é que o conjunto de valores que a variável aleatória assume, para os quais a hipótese H0 deve ser rejeitada. Ou seja, a hipótese H0 é a hipótese nula. Então a região crítica ela vai conter todos os valores, ou seja, vamos colocar, se a gente pensar aqui numa estrutura, né, de um conjunto, dentro desse conjunto, que a gente vai chamar de RC, aqui eu vou ter todos os valores para os quais o H0 é rejeitado, ou seja, a hipótese nula que eu estou aqui estudando. Claro, para que você defina quais são os valores dessa hipótese nula que é rejeitado, então essa equipe técnica tem que adotar um referencial. Ela tem que definir um referencial com base nessa amostra que ela vai medir. Então, digamos, né, que a regra de decisão, que é um conceito também interessante nesse processo, indica o seguinte: olha, dessa amostra que essa equipe técnica vai medir, eles vão considerar o seguinte, olha, que se o x barra, se a média das aferições for menor que 57,5, ou se a média dessas aferições for maior que 62,5, então a equipe decide que nessas condições nós vamos rejeitar o H0. Né? Nesse caso, vamos colocar aqui H0 rejeitado. Tá, de onde que eu estou tirando esses valores? Simplesmente estamos usando como referencial. A indústria, no caso a equipe técnica, definiu esses referenciais. Tá? Então, se ela definir esses referenciais, é com base neles que nós vamos aferir se a nossa hipótese nula vai ser rejeitada ou não. Se a gente colocar isso aqui na forma de um conjunto, seria dizer basicamente o seguinte, olha, a região crítica, eu vou aqui escrever como R subíndice C, corresponde a valores de x barra que são menores que 57,5, né, ou x barra maior que 62,5. Do mesmo modo que você tem uma região, né, crítica, uma região de rejeição, vamos escrever aqui, região de rejeição,
nós temos o complementar, região de rejeição de H0, né? Que é da hipótese nula. Nós temos o complementar, que é o R subíndice C barrado, que indica, na verdade, a região de aceitação, né? Então, nesse processo, seriam os valores de x que são maiores ou iguais a 57,5, né? E menores ou iguais a 62,5. Então, nesse processo aqui, nós conseguiríamos dizer que essa é a região de aceitação de H0. Tá? Região de aceitação de H0. Ou seja, seria os parâmetros para os quais nós diríamos que nesse caso a nossa hipótese seria aceita. Ou seja, se nós representarmos aqui de maneira gráfica agora, nós poderíamos escrever o seguinte, olha, nós temos aqui um eixo, né, horizontal. Esse eixo horizontal corresponde aos valores de x barra. Nós temos um referencial que é a média, né, que é igual a 60, e os valores que nós especificamos em termos, né, da regra de decisão que foi, né, gerada pela equipe técnica, 57,5 e 62,5. Então a gente diz o seguinte, que para valores que estão aqui dentro dessa faixa, à esquerda de 57,5 e à direita de 62,5, nós temos a região de rejeição, né? Rejeitar H0. Rejeitar H0. E nessa faixa aqui, né, vamos colocar aqui de maneira simbólica, nós temos a região de aceitação ou não rejeitar H0. É isso que está sendo especificado. Então, o procedimento, vamos colocar assim, ou seja, o procedimento, que é o que a gente está mencionando lá na definição 2, quando a gente fala do teste, né, da hipótese estatística, o procedimento ou o teste, ele de forma resumida evidencia dizer o seguinte, olha, que se o x barra pertence à região crítica, né, então, nesse contexto, você rejeita-se H0, que é o que a gente está mencionando aqui. Se o x barra está dentro dessa região, que é a região crítica, lembra da definição 3? Definição 3 a gente menciona que a região crítica representa o conjunto dos valores para os quais a hipótese H0 é rejeitada. Se o x barra pertence a essa região, rejeita-se H0. Se x barra não pertence, né, a essa região crítica, então dentro desse contexto nós aceitamos. Então aceita-se, né, aceita-se H0. Resumindo, é basicamente isso que nós teremos que fazer, com base nesses referenciais que tomamos, em base nos cálculos que são evidenciados lá dos testes que a equipe técnica faz. Então, nesse processo, né, em que a gente pode rejeitar ou aceitar o H0, nós podemos ter testes que identificam erros que ocorrem devido à incerteza da própria aferição. Ou seja, qualquer medida estatística, qualquer teste estatístico que envolve uma variabilidade, existe um componente associado ao erro. E isso não é diferente no caso do teste de hipótese. Tá? Então, no caso do teste de hipóteses, nós podemos ter dois tipos de erros, né? Erros associados ao teste de hipóteses. Teste de hipóteses. E quando nós mencionarmos esses dois tipos de erros,
nós faremos referência a uma definição que nós aprendemos lá em probabilidade, que é o conceito de probabilidade condicional. Lembra que quando nós falávamos de probabilidade condicional, identificávamos o cálculo dela com base na representação de dois eventos, o evento A e o evento B, onde o evento A ocorre sabendo-se de algo que você já conhece sobre o evento B. Esse conceito de probabilidade condicional, ele é extremamente importante para entender esses dois tipos de erros que nós vamos aqui mencionar no caso do teste de hipótese. Então, os dois erros que ocorrem, nós chamamos de erro do tipo 1 e erro do tipo 2. Então, o erro do tipo 1 ocorre o seguinte, olha, quando você rejeita H0, quando H0 é verdadeira, quando de fato H0 é verdadeira, ou seja, quando você rejeita a hipótese de que H0 é verdadeira, quando de fato ela é. Rejeita H0 quando de fato H0 é verdadeira. E um outro erro que pode ocorrer nas medidas é o erro do tipo 2. O erro do tipo 2 é o oposto. Aceitar H0 ou não rejeitar H0 quando H0 é falsa, quando de fato H0 é falsa. Então, são essas duas formas que podem acontecer no processo que nós estamos evidenciando. Então, se a gente voltar para o nosso exemplo, né, o exemplo que nós temos de introdução, lembramos que o H0 é a hipótese de que o lote atende às especificações, ou seja, né, quando o lote, nesse processo, é aceito. H0 é aceitar o lote atende às especificações. E o H1 é não aceitar o lote, ou seja, né, quando o lote não atende às especificações. Então, com base nesse exemplo, e usando essa definição, né, de erro do tipo 1, a interpretação que eu tenho aqui nesse caso é dizer o seguinte, olha, erro do tipo 1 para esse exemplo é o seguinte, é você rejeitar o lote, ou seja, você não aceitar o lote quando ele de fato atende às especificações, rejeitar H0, não aceitar o lote, quando o lote de fato atende às especificações. E o erro do tipo 2 é você aceitar o lote quando o H0 é falso, ou seja, aceitar o lote quando de fato ele não atende às especificações, certo? Então, nessa conjuntura, quando você avalia o teste de hipóteses, esses dois tipos de erros devem ser considerados. Nós podemos resumi-los através de uma tabela, tá? E nessa tabela fica especificado que assim como você pode cometer esses dois tipos de erros, você pode chegar a uma análise correta em outros dois casos que são possíveis de serem mensurados, tá? Então a ideia é ser o seguinte, você tem uma decisão acerca de um processo e essa decisão está associada a uma situação, tá? Então, dentro da nossa linha, a decisão uma das é não rejeitar H0, né? Não rejeitar. Não rejeitar H0 e rejeitar H0. E as situações envolvidas no processo, quer dizer que o H0 pode ser verdadeiro, o H0 é verdadeiro e pode acontecer casos onde o H0 é falso, tá? Então, nessas condições, o que nós poderíamos dizer acerca dos resultados aqui? Quando eu não rejeito H0 e H0 é verdadeira, essa análise está o quê? Ela está correta. Você não rejeitou H0, mas H0 é verdadeira, decisão correta.
Quando você não rejeita H0 e H0 é falso, isso corresponde, na verdade, ao que nós acabamos de mencionar, que é o erro do tipo 2. Erro 2. Não rejeitar H0 quando H0 é falso. Erro do tipo 2. Quando você rejeita H0 e H0 é verdadeira, isso corresponde exatamente ao que a gente acabou de falar, que é o erro do tipo 1. Erro 1, ou seja, rejeitar H0 é quando H0 é verdadeira. E quando você rejeita H0 e H0 de fato é falsa, então você também tomou uma decisão que é correta. Então, dentro da análise do teste de hipótese, você pode conferir essas 4 situações, esses 4 casos que nós mencionamos aqui. E aí, em cima dessas 4 situações, é que nós vamos poder aferir a qualidade do teste que nós vamos aqui executar. Então, como eu mencionei, ao trabalhar com esse conceito, né, de erro do tipo 1 e erro do tipo 2, nós vamos identificar algo que é fundamental, que é o cálculo da sua probabilidade. Né? E dentro desse conceito de probabilidade, né, a probabilidade do erro do tipo 1, normalmente, na nomenclatura, é nomenclaturado, é definido através de uma letra grega que a gente vai chamar de alfa, que representa para nós o que a gente chama de nível de significância do erro, o quanto que esse erro é relevante ou não. Nível de significância. Então, traduzindo, como nós acabamos de mencionar, né, ao calcular esse alfa, eu estou dizendo o seguinte, olha, que isso aqui é a probabilidade de quê? De você rejeitar H0, e aí vem o porquê que eu mencionei a probabilidade condicional. Rejeitar H0, considerando que, sabendo que, uma vez que o H0 é, né, nesse caso, verdadeiro. H0 eu vou colocar aqui também em azul. Rejeitar H0 quando H0 é verdadeiro. Olha aqui a probabilidade condicional aparecendo. Então, alfa, que é o que a gente chama de nível de significância, que é a probabilidade do erro do tipo 1, é a probabilidade de você rejeitar o H0, considerando que, sabendo que o H0 é verdadeiro. Do mesmo modo, nós podemos mensurar a probabilidade que nós chamamos de erro do tipo 2. Né? Probabilidade do erro do tipo 2, que para nós tem a nomenclatura da letra que a gente chama de beta. Né? Então, nesse processo, fazendo a mesma analogia aqui com o caso do alfa, é a probabilidade de quê? De você aceitar ou não rejeitar o H0, né? Probabilidade de aceitar H0 quando de fato o H0 é falso. Né? Aceitar o H0 quando o H0 é falso. Essa que é a análise que corresponde a esse processo. Então, com base agora nessas duas representações e com a tabela que nós mencionamos, a gente pode voltar, né, para o exemplo de introdução e analisar as hipóteses do exemplo. No caso, que é representar se a nossa média ela está dentro das conformidades das hipóteses que nós estamos mencionando. Tá? Então, nesse processo aí, o que a gente faz? A gente pega o exemplo novamente e analisa com base no que nós mencionamos. Então, lá no nosso exemplo, né, de forma resumida, nós vamos confrontar duas hipóteses. Hipóteses, o H0, onde o μ é igual a 60, e o H1, né, H1, e confrontar a hipótese de que o μ não é igual a 60 kg/. Então, dentro dessa linha, nós vamos mensurar o alfa, o erro de significância, que nós definimos lá pela equipe técnica, né, que vai acontecer, ou seja,
quando x barra for menor que 57,5 ou quando x barra for maior que 62,5. Lembre-se que ao mensurar o alfa, nós estamos calculando a probabilidade de quê? De rejeitar o H0 quando o H0 de fato é verdadeiro. Então, sobre que condições nós estamos fazendo isso? Sob, um H0 que está normalizado, ou seja, que está associado a uma distribuição normal, sobre uma distribuição do tipo normal ou aproximadamente normal, com parâmetros de média μ e desvio padrão 5, que nós definimos, e n16 ou raiz quadrada de 16, que é 4. É esse que nós estamos mensurando. Então, beleza. Para que a gente possa calcular essas condições, o que nós faremos? O processo de cálculo em probabilidade. Então, aqui eu estou mensurando o erro de significância para x barra menor que 57,5 ou x barra maior que 62,5. Então, nesse caso, nós estamos trabalhando com uma soma, porque nós vamos analisar o lado esquerdo e o lado direito dessas aferições com essa amostra com 16 elementos. Então, nesse processo, o que eu tenho aqui é que o meu alfa fica escrito da seguinte maneira, olha, eu vou calcular a probabilidade de quem? De que x barra, nesse processo, seja menor que 57,5, considerando que, uma vez que o H0, dois pontos, seja μ igual a 60. O que isso aqui está representando para a gente? Olha, eu quero calcular o erro de significância, quer dizer o seguinte, eu quero rejeitar H0 na condição de que H0 seja de fato verdadeiro. Isso é uma probabilidade do erro do tipo 1. Da mesma forma que eu vou fazer o cálculo para essa primeira condição, farei também, ou seja, vou somar com a segunda situação, que é calcular a probabilidade de que x barra seja maior que 62,5, dado que, considerando que o H0 seja de fato μ igual a 60. É isso que nós vamos executar aqui no processo. E aí, para que a gente faça a conta, passo a passo, nós vamos recorrer mais uma vez, como nós estamos trabalhando com a distribuição normal, com uma tabela. E aí o processo não é complicado, basta seguir o que faremos aqui, que não tem muito mistério. Então vamos lá. Esse primeiro caso aqui, o que a gente precisa executar? Simples. Você vai trabalhar com a distribuição que é do tipo normal. A média, por hipótese aqui, é 60. Então, o que eu vou escrever aqui é o seguinte, olha, eu quero calcular um x barra com referência a uma média, que é 60, correto? Sobre uma distribuição que é do tipo normal, que é sigma, 5 e raiz de n 16 ou n na raiz extraída 4. Isso tem que ser menor que 57,5, vamos colocar aqui, 57,5, associando a esse 57,5 que a média da hipótese e, mais uma vez aqui, 5 sobre 4, que é o nosso desvio padrão e a raiz quadrada de n. Beleza, como é que eu chego nesse processo? Olha, essa é uma das bordas que eu vou ter que analisar, x barra. X barra menos 60. Que 60 é esse? É a média, que é a média da nossa hipótese. Sobre sigma raiz de n. Sigma 5 raiz de n 16, 4. E aqui faço a mesma coisa. Por que no processo de desenvolvimento eu estou saindo dessa estrutura para cá? Porque nós estamos supondo que a distribuição a ser trabalhada é uma distribuição que? Normal. Então, dentro desse processo, o que eu vou aqui identificar é que a probabilidade que eu estou, na verdade, medindo, ela está associada a quê? A um z, que é a distribuição normal, que é menor que 57,5 menos 60,
dividido por 25 sobre 16. Então, isso daqui, fazendo as contas, vamos pegar aqui a calculadora, nós temos lá 57,5 ponto menos 60 dividido por 1,25 dá exatamente 2, né? Então, daqui você vai calcular a probabilidade de que Z seja menor do que 2. É isso. E agora, quando você chega nesse ponto, você usa a nossa famosa tabela de distribuição normal. Você vai cruzar o valor de 2 na tabela, você vai identificar que para Z menor do que 2, considerando que a distribuição é normalizada, pensando nesse processo, sempre trabalhando com a simetria, é de que, no caso aqui, menos 2, né? Que o valor é negativo, 57 menos, né, 60. Então, nesse caso aqui, para Z igual a menos 2, você vai trabalhar para todos os valores que são o quê? Menores do que ele, menores que menos 2. Então, dentro dessa linha de argumentação, quando você vai encontrar o valor da tabela, você sabe que tanto a esquerda quanto a direita disso aqui vale meio, por ser simétrico. E aí, calculando, vamos olhar aqui na nossa tabela de distribuição normal, o valor aproximado, que é 0,02275. Para esse caso, então você retorna 0,02275, que é, na verdade, o que? A subtração do valor de meio menos o valor que você encontra lá naquele bolo, que é 0,47725, ok? Bom, esse é uma etapa do problema. Você vai observar que se você fizer o cálculo para 62,5, é exatamente a mesma coisa. Então, você vai calcular x barra menos 60 sobre 5 quartos. E isso daqui é o que? É maior, né? Traço aqui que 62,5 menos 60 sobre 5 quartos. E aí, executando o cálculo do mesmo modo que nós fizemos para cá, nós vamos obter um valor também de probabilidade de Z, que é maior, no caso aqui, do que 2. Então, fazendo essas associações, você chega à conclusão seguinte: que a probabilidade de Z, ou seja, do erro que você vai cometer, é a probabilidade do cálculo de Z menor que menos 2, mais a probabilidade de Z maior do que 2. E ambos os resultados na tabela são os mesmos. Então, você vai lá encontrar 0,02275 mais 0,02275. Somando essas contribuições, você vai ter que o nosso erro de significância é de 0,0445. É o erro que você está cometendo da forma 1, ou seja, rejeitar H0 quando H0 é de fato verdadeira. Ao admitir essa hipótese, o erro que você está cometendo é de cerca de 4,45%. Em outras palavras, se nós representássemos isso daqui de maneira gráfica, como estamos, né, utilizando uma distribuição normal como referência, o que eu estou especificando é o seguinte: imagina que eu tenho aqui a fórmula da distribuição normal, você tem a região crítica, que é a região de rejeição, e a região de aceitação. Vamos colocar aqui, né, dentro desse contexto. Opa, fazer um pouquinho mais simétrico aqui. Essa faixa aqui corresponde à nossa região de aceitação, com a média μ igual a 60. Região de aceitação. E aqui, ó, nessas duas bordas, né, nós temos a região de rejeição.
ou o que a gente chamou lá atrás de região crítica, né? Que são as regiões que correspondem aos erros que foram mensurados. Então, dentro desse processo aí, quando nós fizemos as contas, o alfa sobre 2 é de 0,02775, 0,02275. Aqui o alfa sobre 2 também de 0,02275. É isso que nós identificamos nesse processo. Claro, mencionando que aqui você tem um referencial que é 57,5 e aqui o outro referencial que é 62,5. É isso que nós chegamos nesse ponto ao analisar esse exemplo. Ou seja, também de modo complementar, nós podemos calcular, uma vez que nós já fizemos o cálculo do erro de significância, o valor de beta. Então, o erro de significância, que é rejeitar H0 quando H0 é verdadeiro, nós já fizemos. E o beta, que é você não rejeitar o H0 quando H0 é falso. Qual é a probabilidade de erro nesse caso? A mesma coisa que a gente vai fazer agora. Então, agora, o que nós vamos fazer aqui é mensurar o beta, que é a probabilidade, né, de aceitar o H0, né, ou não rejeitar o H0, quando o H0 é falso. Ou, em outras palavras, né, quando o H1, na verdade, é verdadeiro, que também é uma forma de você interpretar o resultado. Que é você não rejeitar o H0 quando o H0 é falso, ou seja, é a mesma coisa que você aceitar o H0 quando o H1 é verdadeiro. Então, nessas condições, nós vamos mencionar aquilo que nós escrevemos lá, que é o complementar, que é trabalhar com 57,5, né, menor ou igual a x barra menor ou igual a 62,5 e aferir qual é essa probabilidade. Então, nessas condições, nós vamos mencionar o seguinte, que essa probabilidade de aceitar ocorre tal que o H1, que é a nossa hipótese alternativa, lembre-se dela, é o μ nas condições de que ele não seja zero, ou seja, que não seja 60, ou seja, que seja diferente de 60. Bom, nós estamos trabalhando mais uma vez com a distribuição do tipo normal, então é sobre essa métrica que nós vamos executar. O cálculo menciona-se da mesma maneira. Então você vai calcular a probabilidade de 57,5 menor igual a x barra, menor ou igual a 62,5, usando a mesma forma de trabalhar o cálculo dessa probabilidade usando a tabela da distribuição normal. Então lembra que quando nós calculávamos a distribuição normal, nós tínhamos a condição de aferir esse cálculo de maneira bem simplificada, né? Só para relembrarmos como nós fazíamos, a ideia é pensar no nosso eixo em termos da distribuição normal e pensar o seguinte, olha, nós temos aqui o parâmetro de média, que é 60, 57,5, temos à esquerda, e nós temos 62,5 à direita. Com base na distribuição do tipo normal, o que você vai calcular é as faixas de probabilidade que estão compreendidas aqui, ó, dentro dessa estrutura. E aí, usando mais uma vez como referência, né, a distribuição do tipo normal, x barra menos o μ sobre o nosso sigma raiz de n, nesse caso aí que nós executamos. Então, para fazer esses cálculos gerados, né, o que nós temos aí? Nós temos que executar essa estrutura de maneira em que os resultados fiquem coerentes. Então, vamos lá, fazendo essas contas aqui, 62,5, probabilidade de 62,5, vamos apagar isso daqui agora para que a gente faça as contas. E aí, a ideia para que a gente comece a executar
é ter um referencial para esse beta. Então, a gente menciona que eu quero calcular a probabilidade de você o quê? Aceitar o H0 quando o H1 é verdadeiro. O H1 é verdadeiro quando nós estamos mencionando, né, mais uma vez aqui, que o μ é diferente de 60. Então, quando eu digo que o μ é diferente de 60, ele pode ser qualquer valor. Então, nesse processo aqui, nós vamos estipular um valor que nós vamos testar nesse processo. Então, vamos supor que o nosso μ, aqui para referência, seja 63,5. Vamos considerar isso daí. E aí, com base nele, nós vamos executar essa conta. Ou seja, calcular a probabilidade de 57,5 menor ou igual a x barra, menor ou igual a 62,5. E aí, para esse processo, vamos considerar o H1, que é a nossa hipótese alternativa, que o μ seja igual a 63,5. Claro, por que eu estou fazendo isso? Nós estamos testando a hipótese H1, quando o μ é diferente de 60. Então, daí, o que você vai fazer é calcular quem, basicamente? A probabilidade do x barra ser menor ou igual a 62,5 menos a probabilidade do x barra ser menor ou igual a 57,5, porque o nosso referencial é 63,5. Então, usando essa referência com base nesses dois valores de μ que nós temos aqui, né, que são os valores de referência, nós vamos obter aí, fazendo de maneira razoavelmente rápida, que o nosso z calculado, sempre lembrando, x barra menos μ sobre sigma raiz de n, é um z menor ou igual a menos 0,8, até porque 62,5 menos 63,5 dá menos 1, menos, na verdade, z menor ou igual a menos 4,8. Ok. Como é que eu faço agora para obter esses valores? Vou na tabela. E aí, quando eu vou na tabela, para 0,8, né, vamos olhar aqui, nós temos um valor aí aproximado de 0,21186. Então, 0,21186 e 4,8 é um valor muito alto, né? Esse provavelmente vai chegar próximo de zero. Vamos olhar aqui de novo na tabela, né? 4,8, nossa tabela vai até 4,5, então é tão pequeno que vai se aproximar de zero. Então 4,8 a gente vai, né, considerar isso aqui em termos de zero. Claro, como você vai fazer o cálculo desse menos esse, e você vai somar as probabilidades, isso aqui em zero, então o resultado vai te produzir aí 0,21186. Essa é a probabilidade de eu cometer o erro do tipo 2, ou erro que a gente chama de beta, que é você aceitar o H0 quando H0 de fato é falso. Bom, em termos gráficos, como que ficaria a análise desse processo? Então, a ideia seria representada da seguinte maneira. Você está aferindo, né, o erro. Então, se a gente está trabalhando com um eixo do tipo cartesiano e a distribuição é normal, nós temos duas referências. Nós temos a média, né? Nós estamos supondo que a média, né, por hipótese H0 é de μ igual a 60, e a nossa conjectura aqui é sobre o H1. Então, nós temos uma outra estrutura, vamos colocar aqui, tem o mesmo desvio padrão, né, a gente mencionou, que é o H1, vamos colocar aqui, vamos fazer um pouquinho mais próximo aqui, para ficar mais fácil a minha análise quanto ao gráfico. Deixa eu só refazer essa estrutura aqui, aqui, beleza, e vamos fazer mais para cá, isso, aí, aqui está um pouquinho melhor, tá? E o nosso H1, que é a nossa hipótese alternativa,
que é trabalhar com Mi aí, que eu estipulei como 63,5. Onde que está classificado o erro que a gente chama de erro do tipo 2? A probabilidade que nós obtivemos, ela está aqui, ó. O nosso 0,21186 está basicamente aqui, porque à medida que você vai se deslocando da sua curva para a direita e para a esquerda, você tem valores de probabilidade diferentes. Então, dentro dessa faixa, toda essa região que eu vou aqui, ó, mensurar, é a região que vai corresponder ao nosso erro do tipo beta. Vendo? Essa é a região que eu estou mensurando como erro do tipo beta, que é você, né, aceitar o H0 quando de fato o H0 é falso ou quando o H1 é verdadeiro. Por que nós fazemos essas duas curvas? Porque uma refere-se à nossa hipótese nula e a outra refere-se à hipótese alternativa, que é a hipótese que nós usamos aqui. As curvas com região de rejeição continuam às vezes assim, você tem a região de rejeição com a média 60 para os valores de probabilidade que nós conhecemos, que é 57,5 e 62,5, e nós temos esse cálculo a partir dessa referência que é 63,5. Então, em termos da análise do gráfico, quando eu calculo a probabilidade, o que eu tenho nessa parte vermelha é o poder do teste que você executa quando você está assumindo o erro do tipo 2, que é da ordem de 21,186, ou pouco mais de 21%. Essa é a análise que a gente tem acerca desse caso do exemplo, utilizando as duas métricas, né, de erro do tipo 1 e do erro do tipo 2. Bom, generalizando, né? Generalizando, vamos colocar aqui. Quando a gente menciona essa generalização, que se a hipótese nula, né? Se a hipótese nula e a hipótese alternativa forem conhecidas da seguinte forma, H0, né, que é um Mi igual a um Mi subíndice 0, e um H1, que é um Mi diferente de Mi0, né, na literatura, o teste nessas condições é conhecido como bilateral. Ou seja, por que eu chamo de teste bilateral? Porque você pode, nessas condições, identificar o que aconteceu no exemplo que nós acabamos de mencionar, no exemplo dessas peças, esses pinos, onde analisamos a probabilidade de erro à esquerda e à direita do referencial, que é a nossa média, que era 60. Então, na literatura, esses tipos de testes são chamados de bilaterais. Mas, em alguns problemas, também pode acontecer de analisarmos o teste de forma mais específica. Ou seja, né, em outros casos, vamos colocar aqui, em outros casos, né, temos o seguinte, vamos colocar aqui para que a gente especifique, que o H0 continue sendo um Mi igual a Mi0, mas que nós tenhamos um H1, por exemplo, onde o Mi seja menor que o Mi0. Pode acontecer isso. Ou, né, que tenhamos assim, um teste que chamamos de lateral, né, teste lateral à esquerda, ou teste unilateral. Teste unilateral. Escrevi um pouquinho mais para cá. Unilateral à esquerda, como também pode acontecer o seguinte caso, onde a gente tem um H0, né, que o Mi é igual a Mi0, e que tenhamos um H1, a hipótese alternativa, onde o Mi seja maior do que o Mi0. E aí nós estaríamos falando de um teste unilateral, né,
unilateral à direita. Tá? São esses dois casos, três casos que na verdade podemos, né, compor. Então, situações onde esses dois casos acontecem são bem comuns dentro do teste de hipótese, a gente pode evidenciar. Também da mesma maneira como eu já comentei antes, esses exemplos que aqui eu vou citar, nós vamos disponibilizar na forma de um PDF. Então, exemplos onde a gente pode ter teste unilateral à esquerda e à direita seriam os seguintes. Olha, uma região do país é conhecida por ter uma população obesa. Né? Vamos apagar aqui. A distribuição de probabilidade de peso dos homens dessa região entre 20 e 30 anos é normal, com uma média de 90 quilos, ou seja, ele está mencionando que a distribuição é normal, tem uma média, né, de 90 quilos, e um desvio padrão, ou seja, um sigma de 5 quilos. Isso ele menciona, distribuição normal. Isso é bem explicitado. Beleza. Um endocrinologista propõe um tratamento para combater a obesidade que consiste de exercícios físicos associados a uma dieta, né, e ingestão de medicamento. Ele afirma que com seu tratamento, o peso médio da população da faixa, em estudo entre 20 e 30 anos, diminuirá no período de 3 meses. Então, nesse caso, o que nós teríamos que pensar em termos das hipóteses a ser utilizadas? E isso é o fundamental nesse processo, é você identificar quais são as hipóteses. Então você tem uma hipótese nula, que é mencionar que esse tratamento não vai, né, provocar mudança na média, ou seja, a gente vai considerar que Mi é igual a 90 quilos, e a hipótese alternativa, que para fins de saúde é o que você quer que aconteça, que a média de fato surja efeito e que esse tratamento faça com que esse grupo aí apresente uma queda nessa massa, né, corporal de 90 quilos aí. Esse é um caso em que você vai trabalhar com um teste unilateral à esquerda. Mi igual a 90, Mi menor que 90 quilos. Essa é a ideia. Tá? Outro exemplo. Um fabricante, né, de uma certa peça afirma que o tempo médio da vida das peças produzidas é de 1000 horas, tempo médio. Né? Suponha que os engenheiros de produção, né, têm interesse em verificar se a modificação do processo de fabricação aumenta a duração das peças. Ou seja, o que nós temos nesse caso aí, desse outro exemplo? A determinação também de duas hipóteses. Ou seja, na hipótese nula, que esse processo de modificação não vai alterar o tempo de vida média dessas lâmpadas, ou seja, permanece em 1000 horas, e para todos os efeitos, o que você quer é que esse processo, que seria a nossa hipótese alternativa, né, aumente o tempo de duração média dessas lâmpadas, ou seja, um Mi maior que 1000 horas. Também é um exemplo de um teste no lateral, nesse caso um teste unilateral à direita. Então, não é só feitos de exemplos como exemplo de introdução do teste de resistência à ruptura de pinos, em que eu vou trabalhar com testes bilaterais. Esses dois exemplos, os das pessoas e esse exemplo das lâmpadas, correspondem a testes em que você usa um caso lateral à esquerda e um caso lateral à direita, beleza? Bom, agora nós vamos aqui definir, né, o procedimento básico dos testes, né, nesse teste de hipótese que nós estamos executando. Procedimento básico do teste de hipóteses, né? Do teste de hipóteses. Esse procedimento, ele consiste tecnicamente de 4 passos. É isso que nós vamos aqui de forma resumida especificar, né? Então, o primeiro passo aí, né, passo 1,
é a definição das hipóteses, né? Definição das hipóteses. Então, a definição das hipóteses indica o que a gente acabou de mencionar, que é você trabalhar, né, com um teste bilateral ou um teste unilateral à esquerda ou à direita. Então, vamos supor que se eu estou trabalhando com um parâmetro θ, né, vou colocar aqui θ, parâmetro de uma população em estudo, parâmetro de uma população, nós temos as seguintes condições, né? Nós temos a condição de que o que o θ, né? Estou chamando aqui o parâmetro de θ, que o H0 seja um θ igual a um θ0, ok? E que nós podemos também ter a situação em que um H1 seja um θ diferente, θ0, corresponde a um teste bilateral, como nós também podemos ter o quê? Né? Um θ maior que θ0 ou ainda um θ menor que θ0, que são as condições de teste unilateral à direita e unilateral à esquerda. Esse seria o passo 1, definição das hipóteses. O passo 2, né, que é fundamental nesse processo também, né, consiste em quê? Em você identificar a estatística e a distribuição a ser usada. Identificar a estatística do teste, ou seja, qual é o parâmetro do teste que você vai estudar? É uma média, um desvio padrão, é o que? É uma variância? Vai identificar a estatística e a distribuição de probabilidades, né? Nos exemplos que nós trabalhamos aí, usamos como referência a distribuição normal, distribuição de probabilidades. Essa seria a segunda informação relevante nesse processo. O terceiro passo nessa condição é definir a regra de decisão, né? Passo 3, definição da regra de decisão. Ou seja, lá no exemplo que nós mencionamos no início, né, a equipe técnica decidiu, né, como regra, rejeitar o H0 quando ele fosse menor que 57,5 ou maior que 62,5. A decisão é isso, né? E, claro, o passo 4 é o cálculo da estatística de teste. O passo 4 é o cálculo da estatística. Da estatística de teste. É isso que é evidenciado. Claro, o cálculo dessa estatística de teste vai permitir com que você, no fim, tome a decisão, né? Tomar a decisão. É isso que vai ser especificado no fim. Aqui você finaliza todo o processo, tá? Então, diante desses passos, né, vamos montar de maneira ainda introdutória um exemplo de como que você vai delinear, né, o raciocínio com base nessas diretrizes, que são essas informações necessárias para o teste de hipótese. Então, imagine o seguinte, que você considere uma amostra aleatória, né? Considere uma amostra, considerar uma amostra N, aleatória, de uma população normal que você tenha, né? Vamos colocar aqui que a população seja normal. Quando eu falo população normal, que segue a distribuição normal, com uma média μ, correto? E uma variância sigma ao quadrado que seja conhecido. Digamos que você tenha esses elementos. E você vai considerar um teste, digamos, unilateral, teste unilateral à esquerda. Ok. Nessas condições, você tem condição de definir agora quais são as hipóteses, né? Que seria o primeiro passo. Vamos colocar assim, 1. Então, o H0 aí, essas condições seriam μ igual a um μ0, correto? E
o H1 um Mi menor que Mi0. Seria o próximo. Você definiu, né? Definiu quais são as hipóteses do teste. Bom, eu mencionei que a distribuição aqui, a população é normal. Então, com isso, você já identificou a estatística do teste. Que estatística do teste é essa? A estatística é essa aqui, ó, é a média amostral. Essa que é a estatística do teste que você está aferindo. Estatística de teste. E claro, a distribuição associada nesse caso aí é uma distribuição normal, né? Porque a maioria dos casos trata-se dela. Em situações onde o N, que é a sua amostra, é muito grande, no caso do exemplo lá dos pinos, eu trabalhei com N16, que é um N baixo. Mas se o N for muito grande, tipo, por exemplo, maior que 30, nós podemos ainda assim associar a essa condição uma distribuição que é aproximadamente normal, fazendo referência ao que a gente estudou no passado lá na teoria sobre estimadores, sobre estimativa, que é o uso do teorema central do limite, né, que permite nós escrevermos essas relações. Então, com N maior que 30, né, e a população não normal, e POP não normal, nós podemos também, né, fazer uma aproximação com base nela. Seria aí a segunda característica. Ok? Claro, nessas condições, evidenciando nessas condições, nós temos que a nossa distribuição, ela fica escrita daquele modo que a gente já conhece, como sendo um x barra menos um Mi associado a um sigma raiz de N, e isso, né, aproxima-se de uma distribuição normalizada, né, com média, né, em 0 e desvio padrão igual a 1. É isso que nós estamos tratando. Bom, a terceira característica que a gente menciona é a regra de decisão, né? E aí, como é que você especifica a regra de decisão nessa situação hipotética que a gente está mencionando, trabalhando com teste no lateral à esquerda, né? Qual é a proposta aí? Bom, a gente pode pensar em rejeitar H0, vamos colocar assim, rejeitar H0, né, em favor de H1, vamos escrever isso aqui, se né, a nossa média, se nosso Mi0 é demasiadamente pequeno em relação a Mi0, se a nossa informação ela é se, né, Mi é muito pequeno, né, em relação a Mi0. Em relação a Mi0. E aí, por que eu menciono isso? Olha, nós estamos trabalhando com um teste unilateral à esquerda, ou seja, onde o H0, né, Mi, seja Mi igual a Mi0. Ou seja, se o Mi for muito pequeno em relação a Mi0, a gente pode, né, nessa conjectura, rejeitar H0 em favor de Mi1. Beleza, então, nesse contexto, a gente pode definir a região crítica, né, que é aquela região lá de rejeição. E para que a gente determine essa região de rejeição, a gente pode selecionar, né, vamos aqui selecionar, né, um K, né, um K genérico, um K da média amostral, ou um K da barra, de X barra, de modo que esse K que eu vou selecionar, um K qualquer, ele forneça a região crítica que eu quero estudar. Ou seja, essa região crítica, ela vai ser obtida nas condições em que o nosso X barra seja menor ou igual a esse K. Correto? Que a gente vai inferir da média amostral. Claro, onde esse K aqui ele é escrito de tal maneira que aquele nosso erro lá do tipo 1, ou erro alfa, ele ocorre na situação de que, olha, o X barra é menor ou igual a K, na condição de que, ou seja, nós vamos rejeitar o H0 na condição de que o H0 seja verdadeiro, ou seja, de que o H0 seja de tal modo
que o μ seja igual a μ0. Então, nisso, você está especificando um erro de significância alfa, o erro do tipo 1. Beleza. Como é que a gente faz agora para identificar qual é essa região de rejeição em termos práticos? A gente executa o mesmo passo que nós fizemos no exemplo lá, né, do teste de ruptura aos pinos. Então, eu escrevo o nosso x-barra em termos dessa média, μ, sigma raiz de n, já que a distribuição é normal, menor ou igual ao k menos o μ com sigma raiz de n. E isso corresponde ao que a gente chama de erro de significância alfa. Legal, mas isso tudo aqui é o que a gente consegue identificar por definição que é o nosso z, que a gente trabalha com distribuição de maneira normalizada. Em outras palavras, né? Nós estamos dizendo que a probabilidade de z, né, de z menor ou igual a k menos μ sigma raiz de n é igual a alfa. Bom, desse contexto, nós podemos definir então qual é o valor de k, ou seja, qual o k que vai especificar essa região de rejeição. Dentro dessa linha de argumentação, o k fica escrito de tal forma que k menos μ sobre sigma raiz de n vai ser igual a essa tolerância, esses erros significantes que a gente chama de alfa. Então, para que aqui a gente defina o k, ele vai ser igual ao esse μ que eu vou jogar aqui para a direita somando, e esse sigma raiz de n que vai multiplicar pelo nosso alfa. Então, o k que eu vou usar, que eu vou trabalhar, vai ficar escrito dessa maneira. Bom, dentro disso, ao definir esse k, nós podemos representar agora a região de rejeição. Qual é o RC? Qual é a regra de decisão que eu vou usar para o processo? Olha, a regra de decisão indica o seguinte, olha, que a região crítica ela é obtida para valores de x-barra toda vez que eles forem menores ou iguais a quem? A um valor de μ mais sigma raiz de n que multiplica o valor de alfa. No caso aqui é o nosso μ0, né, que a gente está sempre trabalhando, que é a nossa média, né, por hipótese nula. Esse que é o processo. Bom, com isso eu consigo concluir qual é a tomada de decisão, qual é o cálculo que eu vou ter que evidenciar, né, que seria o quarto passo. Então, o quarto passo nesse processo é a conclusão seguinte, olha, que se x barra pertence a essa região crítica, essa que estamos aqui mencionando, então nós vamos rejeita-se, né, H0 em função de H1, ou seja, rejeita-se H0, caso contrário, né, não rejeita-se H0. Caso contrário, aceita-se H0. É esse que é o processo que nós evidenciamos. Então, resumidamente, esses 4 passos identificam quais são as diretrizes que você vai usar para que você aplique o teste de hipóteses com segurança. Essa é a ideia, ok? Bom, com isso nós vamos montar agora um exemplo, mais um exemplo que nós vamos disponibilizar para vocês de como que esse teste na prática pode ser executado através de um exemplinho. Vamos lá. Bom, digamos que eu tenho o seguinte aqui, um comprador de tijolos, ele acha que a qualidade dos tijolos que ele está trabalhando está diminuindo. De experiências anteriores, considera-se a resistência média ao desmoronamento de tais tijolos igual a 200 kg. Resistência média, olha a informação que ele já nos dá. Com um desvio padrão de 10 kg. Então ele está mencionando aqui que a média, né, é de 200 com um desvio padrão sigma de 10 kg. É isso que ele está especificando. Uma amostra de 100 tijolos escolhidas ao acaso
forneceu uma média de 195 quilos. Ao nível de significância de 5%, ou seja, trabalhar com um alfa de 5%, ele quer afirmar o seguinte: pode-se afirmar que a resistência média ao desmoronamento diminuiu ou não? É isso que ele está querendo saber. Bom, primeira coisa, e é o fundamental, é definir as nossas hipóteses de interesse, né? Então, nesse problema, as nossas hipóteses são as seguintes: o H0, a hipótese nula é que a resistência média não diminuiu, que ela é de 200 quilos, né, ao desmoronamento, e a hipótese alternativa, que você não quer que aconteça, mas pode acontecer, pode ocorrer, de que a média é inferior a 200 quilos. É isso que ele está mencionando. A estatística de teste, como está sendo mencionado aí no enunciado, ó, ele diz aqui, ó, na penúltima linha: uma amostra de 100 tijolos escolhidos ao acaso forneceu uma média de 195 quilos. Então está aqui, ó, a média amostral é dada. Então, ó, definimos as hipóteses, que é o primeiro passo. O segundo passo é identificar a estatística do teste, e nós estamos trabalhando com a distribuição que é normal, porque, olha, já que N, né, vamos colocar assim, ó, já que N igual a 100 é maior do que 30, lembra que nós comentamos? Um N30, um N maior que 30, razoavelmente grande. E a distribuição não normal, nós podemos fazer uma associação usando o teorema central limite como uma aproximação da distribuição normal. Então, dentro dessa argumentação, nós vamos trabalhar com x, que corresponde a uma distribuição normal N, cuja média é 200. O sigma nós conhecemos que é 10, e a raiz de n, que é 100, corresponde a 10. É isso que nós estamos trabalhando nesse processo. Beleza? Ok, já definimos aí os dois primeiros passos. Agora nós vamos para o terceiro passo, que é a da região crítica lá, que está sendo especificada no exemplo. Então, como é que eu faço para determinar a região crítica com base nas informações que o enunciado nos dá? Bom, da mesma maneira que a gente fez lá. A gente vai selecionar uma região crítica de tal maneira que o x barra seja menor ou igual a um K dessa amostra que a gente tem. Exatamente como nós fizemos na demonstração. Onde esse K é de tal maneira, né, que a gente possa escrever o seguinte, né? A gente pode escrever que a probabilidade de que x barra seja menor ou igual a K ocorra no nível de significância do teste que foi definido, que é de 5% ou de 0,05. Ele dá isso para a gente no enunciado. Né? Então, dentro dessa argumentação, o que a gente faz agora? Nós calculamos a probabilidade. A gente vem e escreve x barra menos μ, sigma raiz de n, menor ou igual, mesma coisa, o que nós fizemos anteriormente, a K menos 200 sobre sigma raiz de n. E tudo isso daqui é igual a quanto? A 0,05. Essa que é a ideia. Bom, nesse processo, o que nós temos aqui é que nós vamos aferir o cálculo do Z, probabilidade de Z, que vai ser menor ou igual a quem? Ao valor que nós vamos trabalhar, que é 1K menos 200 sobre sigma, que é 10, sobre raiz de n, que é 10, no caso aqui tudo é 1, e igual a 0,05. Essa aqui é a proposta. E aí, para fazer essas contas, o que a gente executa agora? O seguinte: como a distribuição é normal e nós estamos trabalhando com um alfa de 0,05, eu preciso calcular qual é o Z que corresponde a esse alfa na tabela. Lembra? Distribuição normal. Então, o que vai acontecer? Quando você calcular o alfa correspondente a esse valor na tabela, o que você, na verdade, vai procurar é o valor que está associado a ele. Ou seja, como a nossa distribuição aqui
é do tipo normalizada, com uma referência na média, o valor que corresponde é 0,47,5, porque isso corresponde ao quê? A ambos os lados da curva, cujo valor é 2,5%, somando-se 5%. Ao calcular isso aqui na tabela, o Z que corresponde a esse caso aí é um Z, né, que está centrado na faixa de 1,64. Deixa eu só conferir aqui, né, para não cometer nenhum equívoco. Isso, 0,4495, que é os 0,5%. Então, dentro desse processo, o que a gente vai evidenciar agora? Que como nós vamos calcular para esse valor dizer num teste que é unilateral à esquerda, nós estamos trabalhando com um valor em Z que é negativo. Então, nessa linha, K menos 200 dividido por 1 vai corresponder a um Z aí de menos 1,64. Vamos colocar aqui que é unilateral, né? Unilateral esquerda, para especificar o porquê desse valor aí negativo. Bom, fazendo as contas aqui, então você vai ter um K igual a menos 1,64 e passo 200 aqui para a nossa direita. Então o K aqui vai ser da ordem de 198,36. Esse que é o valor do K que a gente vai gerar. Bom, com isso, nós temos o seguinte, que a nossa região de rejeição, ou a região crítica, né, ela é obtida para valores de x barra, cujos resultados são inferiores a quanto? A 198,36. Essa que é a região crítica. Então, como do enunciado, e aí agora a gente chega no quarto passo, né, do quarto teste, do enunciado, né, temos que o x barra é igual a 195, né? Mas a nossa região de rejeição é menor ou igual a 198,36. Então, com base nesses dados, nós vamos rejeitar H0 com um nível de significância de 5%. Ou seja, nessas condições a gente rejeita H0, indica que H1 de fato se sustenta, ou seja, que a média de resistência desses tijolos é inferior a 200 kg, com um erro, né, nessa análise, nessa decisão de no máximo 5%. E é isso que a gente tem para falar nessa primeira parte que envolve o teste de hipóteses. Na próxima aula nós vamos comentar as situações, dependendo do problema, em que nós podemos calcular esse teste. Seja ele casos onde você tem variância conhecida, quando a variância é desconhecida, quando nós temos uma pequena amostra, quando nós temos cálculos evidenciados em proporções, similar ao que nós fazíamos lá no teste de estimativa. Beleza? Valeu, muito obrigado e até a próxima aula.